Nós queremos, estamos no nosso assunto sempre, amém? Nosso subtema, não só deve você crer na Bíblia, mas nosso subtema é o livro de contradição. Aleluia! O livro de contradição. Se existe um dia, uma hora, ou um tempo que tinha que ser pregado, ministrado esse assunto, tinha que ser hoje. Aleluia! Porque existem muitas contradições. Eu já vou falar acerca de um livro que foi escrito por 40 homens, amém? E um livro que tem 60 livros, amém? E essa Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E o mundo tem dito que a Bíblia é um livro de contradição, é um livro contraditório, aleluia. Por que o mundo, que os denominacionais, que o mundo religioso vê que a Bíblia é um livro de contradição? O problema não é que a Bíblia é um livro de contradição, é a interpretação deles que traz a contradição da Bíblia. Eles próprios entram em contradição, aleluia. Mas a Bíblia é um livro profético, porque a Bíblia diz que essa Bíblia é um livro de profecia. Então, para se compreender a Bíblia, não se entende a Bíblia com a mente humana, aleluia, ou com a mente instruída, porque hoje Cristo é um conceito intelectual para algumas pessoas, amém? Mas não pode ser um conceito intelectual. Aí vem Jesus perguntar aos seus próprios discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aleluia. Porque nós cremos que Cristo é a palavra. Amém. Então ele queria saber o que os religiosos, o que o mundo aí fora diziam acerca de Jesus. Amém. E o que o mundo diz acerca da Bíblia. Aleluia. Ele perguntou: quem diz os homens ser o filho do homem? Ele disse: uns dizem você é João Batista, você é Jeremias, você é Elias, você é um dos profetas. Amém? Ele disse: tudo bem, vocês têm que ter uma posição, vocês têm que ter uma convicção pessoal. E vocês, quem vocês pensam que eu sou? Amém? Todo mundo ficaram calados. Mas um homem chamado Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Aleluia. E se olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi a carne, não foi o conhecimento humano, não foi a sabedoria, não foi a tua compreensão humana, não foi a tua habilidade humana, porque com a habilidade humana o mundo não conhece a Deus. Amém. Não é a escola, não é o seminário, mas é o meu Pai que está no céu. Amém. Quem o revelou? E o Pai que está no céu estava aí na terra. Amém. Porque ele disse a Bíblia que eu e o Pai somos um. Amém. Como ele é onisciente, ao mesmo tempo está na terra, ao mesmo tempo está no céu. Aleluia. Ele se pede sobre esta pedra.
O Espírito vivifica. Aleluia. E o Espírito que vivifica se fez homem. Ele dizia, na verdade, vivifica. Ele é a verdade. Aleluia. A minha igreja está edificada sobre a revelação. Aleluia. Não sobre a igreja batista, pentecostal, universal, católica. Aleluia. Não. Se você está edificado sobre esta igreja, estás perdido e perdida. Nenhuma igreja vai dar salvação, nem a igreja da mensagem. Amém. Nem tabernáculo fé de hábito. Aleluia. Você tem que estar edificada sobre a rocha, sobre Cristo. A identidade do crente é em Cristo. Aleluia. Abraão pregou uma posição do crente em Cristo. Amém. Aí estamos. A Bíblia se contradiz. Aleluia. Quem traz a contradição no mundo, no povo de Deus? Existe um evangelho que traz a contradição da Bíblia. Aleluia. Existe um evangelho. É por isso que Paulo está falando. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Aleluia. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, conselho de Deus. Amém. O povo de Deus tem que ser zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso. Se o Espírito de Deus está em você, tem que ser zeloso. Aleluia. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido a saber Cristo. Amém. Pouco importa se você é homem, Deus te vê como mulher. Amém. Você é a esposa do Cordeiro. Você é a esposa de Deus. Amém. A Bíblia diz que o teu Criador é o teu marido. Isso é loucura. Amém. Será que você é homem, você é mulher? Amém. Paulo diz, eu estava te preparar como uma mulher virgem. Não que está cheio de coisas do mundo. Amém. Não está com coisa de intelecto, mas uma virgem pura. Aleluia. É pura por quê? Porque houve um meio de purificação. O sangue de Jesus purificou a sua esposa. Aleluia. Não existe uma fonte de pureza a não ser por meio do sangue de Jesus. Amém. Deus nos purificar. Aí Paulo começa a desenrolar. Aleluia. Mas estou com medo que assim como a serpente enganou Eva, aleluia, com a sua astúcia. Como é que a serpente enganou Eva? Com a sua astúcia, com a sua habilidade, com a sua sabedoria, com as técnicas de manipulação, técnicas de persuasão, com a arte de manipulação, aleluia, com as técnicas de fazer a mente das mulheres e dos homens. Amém. Técnicas obscuras que alguns pastores sem caráter usam para ludibriar a mente do povo de Deus. Aleluia. O que ele faz? Com a sua astúcia. Assim também seja de alguma sorte corrompendo os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmão, Cristo é simples. Aleluia. Cristo se oculta na simplicidade. Aleluia. Amém. Que vocês possam compreender que não sejam corrompidos vossos sentidos. Qual é o sentido do corpo? Aleluia. Amém. O diabo corrompeu a audição de Eva e a visão. Amém. Ela viu que a árvore era desejável, agradável, viu com a visão. Os 5 sentidos do corpo que te foi dado por Deus te será uma bênção se você submeter eles a Cristo. Mas se você não submeter ele a Cristo, te será uma maldição. Amém. Ela viu a árvore, era boa, agradável e desejável, e comeu. Aleluia. Porque ela viu e ouviu. A fraqueza do homem e de uma mulher está no olhar e no ouvido. Amém. A queda, no princípio, começou assim, por causa de ver e de ouvir. Satanás corrompeu o sentido da Eva. Aleluia. Amém.
Porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus, mas existe quantos Jesus? Amém? Paulo está a recomendar, porque se alguém nos pregar um outro Jesus, existe o Jesus da católica dos bonecos, amém? Que para eles Jesus sempre está na cruz, mas para nós o nosso Jesus já saiu da cruz, aleluia. Para os católicos, Jesus, todo dia 25, vira menino Jesus, amém? Mas para nós, sempre é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Existem muitos Jesuses. Aleluia. Porque antes de Jesus Cristo já havia outros Jesuses. Amém. E haviam enganado o povo. Porque até Gamaliel disse, amém. Um homem grande na Bíblia, depois de Nicodemos, diz assim: deixa, porque não combate esse homem. Porque se essa obra for de Deus, você não está a combater contra Deus. E quem combate contra Deus tem problema. Amém? Então, como já havia alguns que viram também seguir o homem, vamos deixar onde é que vai ir. Aleluia. Já havia outro Jesus. É por isso que Paulo estava a perseguir os discípulos de Jesus. Ele estava a pensar que era simplesmente mais um qualquer Jesus. Amém? Satanás é mais um Jesus. Ele a perseguir aquele Jesus, se apercebeu que era verdadeiro Jesus. Amém? Se alguém nos pregar outro Jesus, aleluia, que nós não temos pregado, tem um Jesus que as pessoas recebem, que nós não pregamos, mas eles pregam, aleluia, eles pregam outro Jesus, amém? Não o Jesus que nós pregamos aqui, um Jesus imaginário, um Jesus dos pensamentos dele, que tem uma cadeira bem grande, tem uma barba bem grande, amém? Um Jesus dos testemunhos de Jeová, que não cura, não crê em milagre, amém? Esse Jesus que o mundo recebe. Bem, porque se alguém pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, ou recebemos outro Espírito que nós não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Amém? Eu quero falar acerca do outro Evangelho. Amém? Na realidade é o livro de contradição. O que é que traz a contradição no povo? É um outro Evangelho. Aleluia. O outro Evangelho traz a contradição do verdadeiro Evangelho. Ele contradiz o verdadeiro Evangelho. Amém? Na realidade, esse outro Evangelho é o quê? É um ensinamento, é uma doutrina. Amém? Esse outro Evangelho já começou desde muito tempo, na Idade Média. Primeiro era um dito, amém? Depois tornou-se uma doutrina, o nicolaísmo, amém? Depois tornou-se um homem, aleluia? E daí começamos a ver o diabo atuar, amém? O outro Evangelho. O outro Evangelho que traz a contradição. Esse é o nosso tema, amém? O outro Evangelho que traz a contradição. Quem? O povo de Deus. Aleluia. Existe um Evangelho, mas este Evangelho é de Lúcifer. Amém? Este Evangelho traz a contradição no povo de Deus. E a Bíblia diz: se fosse possível, até os escolhidos serão enganados, seriam enganados. Aleluia. Mas deixa eu informar: o escolhido nunca pode ser enganado. Porque o escolhido é eleito, o eleito não é enganado. Aleluia. Porque o eleito tem uma parte de Deus. Amém. O eleito é Espírito da Escrita e lida por todos os homens. Ele em si é a palavra. Aleluia. Esse Evangelho começou com Nicolaísmo, os nicolaísmo, depois aí o diabo começou a mudar de forma, falso profeta, aí depois o anticristo, aleluia, amém. Vamos ler a Bíblia, aleluia, amém. Gálatas 1, amém. Vamos ver como é que
mas a advertência que Paulo está nos dando. Aleluia. O evangelho que traz a contradição. Aleluia. Qual é o evangelho que traz a contradição na Bíblia? É esse evangelho. Paulo recomendou, avisou. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Depois vamos ler em diante outro vídeo. Amém? Estamos a começar para que possamos compreender uma só. Amém? Para que nós possamos compreender. Isso vai distante. Amém? Para que as pessoas compreendam. Isso é dirigido à audiência visível e invisível. Amém? Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns, ouve bem, há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo para ele. Isso é o que eu queria ler. Paulo está advertindo que haveria alguns que poderiam se inquietar, que poderiam transtornar o evangelho de Cristo. Aleluia. Transtornar significa contrariar o evangelho de Cristo. Amém. E contradição significa contrariar. Amém. Não está de acordo com. Aleluia. Significa contradição. Paulo está a falar que poderia surgir alguns que poderiam trazer contradição no evangelho de Cristo, que poderiam transtornar, é outra palavra, mudar. Aleluia. E quando poderiam mudar, trazem a contradição. Aleluia. Vamos ler Romanos. Amém. Vamos ler um pouco. Romanos capítulo 1. Vê o que a Bíblia diz. Vê o que a Bíblia. Deixa eu ver. Mais um. É o que o Paulo aconselhou, o que poderiam fazer. É o que o Paulo fica falando, vou encurtar. Aleluia. Romanos 1, 25. Paulo sempre advertiu. Aleluia. Vê o que Paulo está falando. Capítulo 1, Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Pois mudar a verdade de Deus é mentira. Para aí, não se for. Aleluia. Tá bom, para você entender bem. Começa do 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Aleluia. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aleluia. Que privam a verdade. Amém. Meu Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inescusados. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aleluia. Para ele. Quem são esses que, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus? Aleluia. O povo de Israel, vamos daí atrás. Amém. Receberam a Deus, a Bíblia diz, João 1, que ele estava no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo, amém. E ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Aleluia. O mundo recebeu, mas não glorificaram como Deus. Amém. Isso acontece hoje. Hoje, em vez de adorar o Pai, adoram o Filho. Amém? Ou adorar a terceira pessoa. Ah não, Jesus não é Deus. Amém? Vou contar a Bíblia. É melhor. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso é profundo. Antes, em seus discursos,
se desvaneceram o seu coração insensato e se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se dons, e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudar a verdade de Deus é mentira. Parem daí. Quem pode mudar a verdade de Deus? Quem que tem essa arte de fazer? Amém? Quem pode manejar a Escritura e ter a capacidade de mudar? Amém? Amém. Somos ministros do Lucifer. Somos ministros do diabo. Amém? Amém. Eles mudaram a verdade de Deus. É mentira. Adorando, amém? Amém. Criatura em vez de um Criador. Adorando animais. Ah não, Maria é filha de Deus. Ah não, Santa Maria é filha de Deus. Amém? Amém. Maria nunca foi ave. Maria é mulher. Amém? Amém. Amém. Em vez de adorar o Criador, adoram a criação. Mataram o santo da Igreja Católica na Idade Média. Agora fizeram a missão seus intercessores. Ah, Santo Antônio. Ah, São não sei quê. Ah, São Miguel. Ah, não, São não sei quê. Tudo isso é idolatria. Aleluia. Ah, não, mamãe Shima. Em vez de servir o Criador, vai servir a criatura. Amém. Esses bonecos aí não são Criador, são criatura. E não se pode adorar uma criação. Tem que se adorar o Criador da criação. Amém. Mudaram. A verdade de Deus é mentira. A verdade de Deus é mudada quando se traz um outro evangelho, um evangelho do erro, uma operação do erro, aleluia, um evangelho da sedução. E aí que o evangelho de Deus é mudado e fazendo isso traz a contradição. Ah não, Deus é uma mulher. Está a trazer contradição a palavra de Deus, o evangelho de Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que quer acrescentar quem tira todas as maldições. Aleluia. Não sei se as igrejas são amaldiçoadas. Toda igreja que recebe um evangelho transtornado é uma igreja amaldiçoada. Porque eles recebem um evangelho transtornado e sendo transtornado é uma maldição para o povo. Aleluia. O evangelho que traz a contradição. Qual é o evangelho? A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não tem maravilhas que também seus ministros se transfiguram. Amém. Amém. De ministro de luz. Irmão, nós vivemos num tempo em que a gente tem que saber isso. Deus tem os seus ministros. Lúcifer tem os seus ministros. Aleluia. Amém. Os ministros de Deus ministram. Os ministros de Satanás ministram. O problema é que o mundo religioso, o que o mundo protestante, o que o mundo das igrejas vão comer um evangelho transtornado, um evangelho adúltero. Aleluia. Amém. Pelo que pode mudar a verdade de Deus é mentira. Obviamente, é mentira. E honraram e serviram. Como é que a Bíblia está deixando a falar? E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se desvazia dos problemas, das preocupações, conecta com Cristo nesta noite. Aleluia. Amém. Porque as pessoas vejam o problema, não tem problema. Se desvazia. Conecta-se com Deus que se encontra aqui. Aleluia. Amém. Mudaram a verdade de Deus é uma mentira. Serviram mais a criatura em relação ao Criador. Amém. Amém. Bom, veja como é que está o mundo. Veja como é que está o Evangelho de hoje. Amém. Amém. Veja, para acrescentar, vou ler isso aqui, escreve no meio da Bíblia. Aleluia. Amém. Eles trazem a contradição da Bíblia por causa disso. Timóteo. Mas a Bíblia é tão clara, 1 Timóteo 4. Vê o que acontece nesses últimos dias. Vê o que está a operar nas
1 Timóteo 4. Amém? 1 Timóteo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é agora que estamos a viver, amém? Amém. Estamos a viver nos últimos tempos, que nos últimos tempos apostatarão, que significa se afastarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluia. Amém. E doutrinas são princípios estabelecidos num lugar, amém? Amém. Numa igreja, aleluia. Amém. Numa casa, amém? Amém. Vê que são esses demônios pela hipocrisia de quê? De homens. Esses demônios são homens. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmão, nos últimos tempos, alguns, nem todo mundo, aleluia, alguns que não estavam na economia de Deus, amém? Alguns que não foram eleitos para se posicionar, porque também existem alguns que nunca podem sair, amém? Existem alguns que a Bíblia diz, saíram de nós porque nunca pertenceram naquele lugar, porque se pertencessem, deviam permanecer, aleluia. Alguns saem porque nunca pertenceram àquele lugar, mas alguns se apostatarão, se afastarão da fé. Qual é a fé? Da fé que foi dada aos apóstolos. Amém. Porque a Bíblia diz que nós estamos fundados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, na qual Cristo é a pedra principal. Amém. E não houve fundamento a não ser Cristo. Aleluia. Amém. Ele é o fundamento. Agora, quando esses falsos evangelhos, aonde que está o fundamento desse evangelho da contradição? Aleluia. Amém. Cada evangelho tem que ter um fundamento. Aleluia. Amém. A Bíblia diz, nos últimos tempos, observe como é que o mundo da igreja está agora. Amém? Amém. Vê o evangelho que traz a contradição, o evangelho da cegueira. Amém? Amém. Ah não, vou batizar as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o falso evangelho. Amém? Amém. Vamos ler a Bíblia. Mateus 28:16. É aí onde eles vejam a contradição. Aleluia. Amém. Mateus. Mas a Bíblia é tão clara. Eles vejam a contradição aqui. Irmãos, existe um falso evangelho. Vamos descobrir qual é esse evangelho dos demônios. O evangelho que traz contradição na Bíblia. Aleluia. Se vê na onde? Diz assim. Mateus 28:16. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa escritura, para os católicos, virou uma contradição. Aleluia. Amém. A gente tem que saber quando Jesus mandou ir batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava a dar uma ordem. Aleluia. Amém. Estava a dar uma ordem. Existe, quando se dá uma ordem, existe a ordem e existe a execução da ordem. Aleluia. Ele deu um mandato e os discípulos tinham que executar o mandato, a ordem. Nós temos que ir na Bíblia, ver como é que eles executaram
Diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Irmão, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Quer dizer, essa prostituta já está condenada. Amém? Mostrar-te a condenação da grande prostituta. Aleluia. Está sentada sobre muitas águas, com qual se prostituem os reis da terra. Aleluia. E os que habitam na terra se embebedam com o vinho da sua prostituição. O que é que significa águas? Vamos ler a Bíblia. Pula para 15. E disse: as águas que viste, onde se aceita a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Aleluia. Amém. A prostituta, ela está sentada sobre multidões, nações e língua. Amém. Amém. Observa, uma mulher na Bíblia, talvez eu vou fazer isso. Amém. Mas nós compreendemos. Uma mulher da Bíblia representa uma igreja. Amém. Aleluia. Amém. 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 A primeira mulher, quando se fala que essa mulher se envolve com os reis da terra, não uma mulher literal, não uma mulher física. Você já imagina uma mulher se envolver com todos os reis do mundo? Vamos ver. Hã? Só houve casos que levam de violar uns 5 homens, já fica aí, vai e fica aí como quer 10 homens. Imagina todos os reis da terra se envolver com uma mulher. Você acha que uma mulher física? Não é, irmão. Aleluia. Amém. Uma mulher na Bíblia representa uma igreja. Amém. E a primeira igreja denominada é a igreja católica. Aleluia. Amém. É a igreja católica onde serão os protestantes. Amém. Amém. Onde serão todas essas igrejas. E a Bíblia diz que Deus visita o pecado. Amém. A iniquidade, a primeira, a terceira, a quarta geração. Amém. Os pecados dessa mulher. Amém. Deus visita nas filhas. Amém. É por isso que você vê que hoje as filhas bebem desse mesmo evangelho, desse mesmo batismo. Vou te aspergir. Vou te aspergir com azeite. Vou te meter uns traços. Estás batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é isso? Isso é de Cristo. Amém. Amém. Esse é um falso evangelho que traz a contradição da Bíblia. Amém. Nunca nenhum foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Me prova, me mostra. Esse é o evangelho do anticristo. É o evangelho do diabo. Aleluia. Amém. Esse é o falso evangelho. A católica. Aleluia. Que os pentecostais, que os batistas, que os adventistas ainda bebem. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que evangelho é esse? Aleluia. Que ensinamento é esse? E a pessoa batizada está uma da festa. Quem te falou que batismo tem que se dar festa? Romanos 6, a Bíblia diz que todos que foram batizados com Cristo foram sepultados com Cristo. Amém. O batismo significa morte e ressurreição. Aleluia. Amém. Também esse evangelho veio do inferno. Amém. Um evangelho que veio do inferno. E essa prostituta tem as suas filhas. E as suas filhas também são prostitutas. Amém. Amém. Porque bebem da mesma água em que a mãe também lhes deu. Bebem do vinho. Porque a Bíblia está nos mostrando um quadro de pessoas bêbados, tão embriagados com o vinho da prostituição. Amém. Esse vinho que a prostituta dá são doutrinas, são dogmas. É por isso que a Bíblia diz: em vão me adorar, ensinando doutrinas que são de homens. Amém. Aleluia. Amém. Toda a igreja que ensina um evangelho fora do evangelho da Bíblia de Jesus Cristo é o evangelho adulto do diabo. Amém. Amém. Amém.
Pai, Filho, Espírito Santo. E a Bíblia diz, não vou ler na tua casa, Romanos ou Atos 19, Paulo foi em Coríntios, encontra o discípulo de João Batista, um homem, aleluia, que batizava as pessoas. Atos 19, lhes perguntou, você já recebeu o Espírito Santo? Eles disseram, nós nem ouvimos ainda que é Espírito Santo. Discípulos que já batizavam e foram batizados por João Batista, um homem que batizou Jesus. Amém. Falou, nós ainda nem ouvimos se é Espírito Santo. Aleluia. Ele disse, mas você for batizado em que batismo? Não, no batismo de João. Disse, não. João nos batizou, apontando a Cristo que estava vivo. E a Bíblia diz que esses homens foram rebatizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o único nome, porque as pessoas entendem mal o que é uma ordem, o que é uma execução. Um general dá ordem, vai matar ele, vai matar aquele. Alguns que podem fazer, não podem fazer. Amém. Quando ele cumprir e matar, ele está a executar a comissão que lhe foi dada. Aleluia. A ordem. Jesus deu a comissão. Mateus 28, 16. Mas os discípulos, na execução, executaram só a liderança do Espírito Santo. Porque aí eles ainda não têm o Espírito Santo. Só receberam o Espírito Santo no livro de Atos 2. Ninguém ainda havia batizado ninguém. Aleluia. Quando receberam o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Espírito Santo é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo entrou nos discípulos, João, sob a influência do Espírito Santo que é Jesus, lhes falou: arrependei-vos cada um de vós e seres batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38 foi a execução de Mateus 28, 16. Aleluia. Quem ficar só com a comissão vai errar. Não fica só com a comissão. Eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão infantil espiritual. Observa. Jesus estava a falar em parábola. Ele diz para as crianças. Você vai falar a criança inteligente, você lhe fala alguma coisa, ele vai compreender bem. Aleluia. Você lhe fala assim, criança. Antigamente, na escola, para que as crianças entendessem, talvez você não passasse nessa fase aqui. Amém? Mas é igual a quê? Vocês não foram na escola? O povo que eu estudei, tá vendo? Mas B da quê? Isso é a comissão que Jesus deu. Atos ou Mateus 28, 16 é a comissão. É A mais B. Aleluia. A mais B da quê? Amém. Aí tá, a criança que vai fazer assim, A mais B, tá bom. Então é A. Aleluia. Amém. Isso é tão simples que é uma execução. A mais B é Ba. Amém. Então, ide e batizando-as no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Paulo disse: se vos pregar outro Jesus ou outro Evangelho, com razão sofrereis. Amém. E o povo de Deus está sofrendo. O povo que sofre mais é o povo de Deus. O povo de Deus está sofrendo. Eles fazem beber água associada ungida ou consagrada, eles fazem beber capim, eles fazem nada aqui, eles fazem vender carro, vender casa, amém? Eles fazem vender cocô na cara, eles fazem muita coisa, porque a Bíblia diz que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, amém? E alguns rejeitaram o conhecimento, porque a Bíblia diz, porque mudaram a verdade de Deus em mentira.
Quem faz isso? São os ministros de Satanás. Porque o primeiro mentiroso é Lucifer. Aleluia! E se você analisar bem, os da linhagem do diabo, os filhos de Satanás, perceba, nem todo mundo é filho de Deus. Os filhos de Deus têm uma característica. Os filhos do diabo também têm uma característica. Os filhos do diabo são auge, ou mentem bem, têm a profissão de persuasão, de mentir. Irmão, existem pessoas que mentem. Os filhos de Deus, as filhas do diabo, têm uma maneira de mentir como se fosse a verdade. Porque herdaram isso de Lucifer, da serpente antiga, no princípio. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz que o Satanás é o pai. Não pode ser pai se não teve filho. É o pai da mentira. Amém? Sendo o pai da mentira, tem filhos. Aleluia! Amém. E esses filhos trazem a arte da manipulação. Manipulação de discurso. Não, manipulação de persuasão. Aleluia! Todo esse evangelho é do diabo, é satânico, é lixo. Aleluia! O evangelho da igreja católica é do inferno. Aleluia! Não existe, nunca vai existir um homem que foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Maria nunca vai ser ave. Não, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Quem roga por nós, quem recebe por nós, é o Espírito Santo. Amém. Não há mediador a não ser Jesus Cristo, o homem. Amém. Diz Ave Maria. Ave Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Não sei quem, rogai por nós. Mataram nossos profetas, mataram nossos irmãos na fé, na Idade Média, em Roma, em Campos, na arena. Agora pegaram eles, são agora intercessores deles. Isso é o auge da hipocrisia mais avançada. Aleluia. A igreja católica é a primeira mãe prostituta. Amém. Eles é que trouxeram o evangelho da contradição. Lá na Idade Média, quando tinha um homem, um sacerdote chamado Lutero. Aleluia. Não. Diziam, a igreja está acima da palavra. Vendiam indulgência. Não, quem morreu um primo ou irmão, compra a salvação dele. A salvação não se compra. A salvação é pela graça. Aleluia. Lutero viu? Não. A igreja não está acima da palavra. Cristo, que é a palavra, está acima da igreja. Não é a igreja nenhuma. Aleluia. Isso fala uma coisa: que o justo viverá pela fé. Não por indulgência, não porque acendeu uma vela, 3 velas, 4 velas, não por terço. Aleluia. Não. O auge da bruxaria, da hipocrisia e na igreja católica. Aleluia. É a primeira igreja a espalhar o evangelho da sedução, a espalhar o evangelho de a porta larga, cada um vai da sua maneira. Prostitutos, prostitutas, bandidas, feiticeiros dentro da igreja. Amém. Não creem no poder de Deus, sabendo que a primeira igreja de Deus, a igreja católica apostólica, tinha o poder de Deus. Aleluia. Mas a igreja católica já não tem fé, não tem poder. Onde é que você vê milagre? Você vê milagre na igreja católica? Você vê o sobrenatural? Não tem. Os seus dogmas tiraram o poder de Deus, afastaram Deus. Deus se afasta do homem quando o homem se afasta de Deus. Aleluia. Eles colocaram a doutrina, óbvio que a Bíblia diz. Mateus, eu já falei, mas vale a pena eu ler. Adorando, irmão, tem pessoas que pensam que estão adorando Deus, mas não estão adorando Deus. Estão adorando Satanás, sem saber. O povo, o mundo religioso, adora Satanás com o nome de Jesus. Ele diz que muitos virão em meu nome. Muitos podem vir em nome de Jesus, mas não são o Senhor Jesus Cristo.
Sofrereis. Aleluia. Pode vir com o nome do outro Jesus, mas não vai ser o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Mateus 15:6. Amém. Meu que Jesus fica falando, a dar porrada desses modernos religiosos de hoje. Eu posso começar? Deixa eu ver. Deixa eu mudar. Não vale a pena. Vou só ler 15:6. Amém? É o que o Senhor fica falando. Está a falar aos anciãos, aos religiosos daquele tempo, como os católicos adventistas. Amém. E assim validaste pela vossa tradição, mandamento de Deus. Invalidaste, que significa tornaste sem efeito. Aleluia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aleluia. A Igreja Católica, apesar que eu creio que lá tem Filho de Deus, Deus vai nos chamar, olha, tirar de lá. 100% daqueles que estão lá adoram Satanás no nome de Jesus. Aleluia. Ele disse: em vão me adoram, ensinando doutrina de homens. E essas doutrinas de homens, não é de homens, é de Lucifer. Porque só existem dois seres, os dois maiores influenciadores. Existem influenciadores digitais. Aleluia. Tudo isso, o natural verifica o espiritual. Os dois maiores influenciadores é Jesus Cristo e Lucifer. Amém. São dois influenciadores grandes. Amém. Aleluia. A tendência é que o Lucifer influencia mais. Amém. Porque ele esforça até as crianças influenciam. O maior influenciador das trevas é Lucifer. Ele não trabalha sozinho, com seus ministros. Aleluia. Com seus agentes. Ele se transfigura em anjo de luz. Aleluia. Amém. E o Samuel é um ministro de Satanás. Amém. Samuel não é ministro de Jesus Cristo, é ministro de Satanás. Amém. Deus não pode chamar um homem só para falar: filho, tens problema, tem que te chamar para ministrar. O povo e bater o pecado e deixar de se corromper. Amém. Agora está vendo a diferença? Está vendo a morrer? Está a ver no mundo espiritual. Qual é o mundo espiritual? Os espíritos estão a me mostrar. Você trabalha com o demônio. Amém. Qual é esse espírito que vão te mostrar? Se a Bíblia diz que o Espírito de Deus deu o dom de profecia para manter a igreja limpa, não é preciso você falar, os Espíritos me mostram. Um homem que é de Deus, ele fala assim: diz o Senhor. Não o Espírito está a me mostrar. Existem muitos Espíritos. Aleluia. O Espírito que pode Samuel tem, o Espírito que vem de Samuel tem, não é de Cristo, é de Lucifer. Amém. Porque se fosse de Cristo, observa a igreja dele. Amém. Todos mundanos. Amém. Brinco é pecado, calça é pecado, pintura é pecado, crente prostituto, ele próprio é um prostituto. Amém. Juntamente com ele. Aleluia. Esses homens que as pessoas atrás ficam aplaudindo, ficam com medo de falar, são agentes de Lucifer, são agentes que vieram do inferno. Amém. Talvez eu ouvi um dia. Amigo, já não tem problema. Aleluia. Mas é hora desses Judas modernos que ficam a mentir o povo de Deus, começaram a ouvir uma boa verdade. Aleluia. Estavam a fazer sofrer o povo de Deus, estavam a fazer sofrer os filhos de Deus, e Deus está a ouvir o clamor, porque eles estavam nesse lugar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma fome, não só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, qualquer núcleo que vai se abrir, eles vão lá. Porque tem fome. E os mercenários se aproveitam. O mercenário Cabo Filipe, o mercenário Ben Samuel, o mercenário Ismael. Aleluia. Todos esses aqui são animadores do povo.
são pregadores do povo. Aleluia. Do mundo são porque o mundo os ouve, porque falam a linguagem do mundo. Aleluia. Nós do mundo não nos ouvem porque não compreendem a nossa linguagem. Porque a nossa linguagem é diferente. A linguagem deles, mulher pode ter calça, mulher pode ser militar, mulher pode ser pastor. Esse evangelho de mulher pastor é um evangelho anticristo. Toda igreja que tem mulher pastor é uma igreja do anticristo, é uma igreja de Satanás, é uma igreja conduzida pelo diabo Lúcifer, é uma igreja que traz um evangelho de contradição. E a Bíblia diz que muitos têm se feito anticristo. Aleluia. Todo homem, observa, anticristo significa que contra os ensinamentos de Cristo. Anti-palavra. Aleluia. Amém. Toda igreja, toda mulher, todo homem que é contrário ao ensinamento de Cristo, das verdades escrituras, é um anticristo. Esse evangelho de mulher pregadora, cada vez que a pessoa fala, cresce mais. Cresce mais. É que você tem que compreender o joio é. Os joios são muito, os trigos são poucos. Aleluia. Temos que você observar, os filisteus sempre eram muitos. Aleluia. O povo de Israel sempre foi pouco. Amém. Mas foram pouco, mas homens capacitados, mas homens zelosos. Amém. Esse homem David, aleluia, matou 200 filisteus, lhes cortou o pênis. Aleluia. Amém. Davi, um homem só. Imagina 2 homens como Davi. Amém? Irmão, a igreja católica é uma prostituta. Aleluia. A adventista é uma prostituta. Amém. A igreja secular é uma prostituta. Amém. Deixa eu informar. A igreja pentecostal, eles começaram a se corromper há 50 anos atrás. Tudo começou a dar bonito na Rua Azusa por um homem chamado José William Simon. Começou o reavivamento pentecostal, começaram a dançar na presença de Deus, mas depois começaram a ficar mais com os dons. Aleluia. E os dons não salvam. Amém. Os dons podem te levar ao inferno. Deixaram o doador do dom e ficaram com os dons. Quando ficaram com os dons, em vez de ser adoração, passou a ser sensação e emoção. Amém. E não se busca Deus com amém. Isso não é adoração a Deus, isso é adoração a Satanás. E o mundo adotou, o mundo pentecostal, se você não falar não tem Espírito Santo. Amados irmãos, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar, não não, começaram a falar num outro idioma, em que todo mundo que estava lá estava a compreender. Falar em língua, esse é um evangelho do diabo, é um evangelho que o diabo colocou, é uma doutrina de Satanás colocada na igreja pentecostal, em que todos os pentecostes têm que falar isso é língua do inferno. Essa doutrina traz uma contradição. A Bíblia diz, eles estavam falando uma língua em que todos os homens que estavam lá, todos os habitantes da terra, todos africanos, todos estavam a ouvir o evangelho na língua em que foram nascidos. Você vai entender que mesmo na igreja ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue. Isso é que isso é inspiração do diabo. E no Brasil tem uma escola que ensina a falar em língua. Vou ensinar a rodopiar, falar em língua. Caprichada, isso é brincadeira. Que tipo de cristianismo é esse? Falar em língua não é evidência que você tem o Espírito Santo. Aleluia. A evidência que você tem o Espírito Santo. Aleluia. O profeta Abraão. Aleluia. A falar o que você tem Espírito Santo para dar evidência. Na brochura Semente da
Porque você falou em línguas não significa que o tem. A única maneira de saber que o tem é, aleluia, é quando o seu espírito testifica com o espírito dele, aleluia. E os frutos do amor o seguem: o amor, fé, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão. Amém. Você tem o Espírito Santo. A evidência que você tem o Espírito Santo é quando o teu Espírito testifica com o Espírito de Cristo. É quando o teu Espírito testifica com a palavra de Cristo. Mulher não pode pregar, testifica, amém. Mulher não pode ser sacerdotisa, amém. Mulher não é diaconisa, amém. Mulher não é porteira, amém. Mulher não é de calça, amém. Aleluia. Eu nunca chamei uma pregadora, amém. Nunca. E nunca, amém. São Jezabéis modernas, filhas de paz, amém. Não aceitam a bruxaria, a idolatria da igreja do Deus vivo, aleluia. Mas Deus fez dela comida dos cães. E todas essas pastoras, filhas de Jezabéis, são comida dos cães, aleluia. O espírito que está nessas mulheres pregadoras é o espírito de Cristo, porque a Bíblia diz, Deuteronômio 22:5, é uma abominação uma mulher de calça. Eles chamam que são missionários, mulheres de Deus, mas usam calça. Qual é o espírito que está em você? Amém? Qual é o espírito que está em você, mulher pastor? De Deus ou do diabo? Amém? O Espírito Santo, aleluia. A Bíblia fala, houve um homem chamado Simeão, ele estava à espera da consolação de Israel, ele queria ver a salvação. Deixa eu te falar, o Espírito Santo só vai te levar num lugar, não na igreja, só vai te levar a Cristo. O Espírito Santo conduziu o Simeão até a Cristo. Simeão olhou para Cristo, oh, a minha alma pode descansar em paz, os meus olhos viram a salvação. A salvação não é bíblica, a salvação do homem. Simeão viu a salvação embrulhada, uma criança, aleluia. A salvação é um homem, aleluia, que é a coisa mais difícil. Um mortal a crer no outro mortal, aleluia, é a coisa fatal. Amém. A salvação não é no monte, a salvação não é cantar no grupo coral, a salvação não tem nada contigo. Amém. A salvação é algo que Deus já fez, mas a salvação, aleluia, enquanto o povo estava lá, à espera da salvação, ali os pergaminhos de Moisés, Moisés disse, um homem cego, meu Deus, disse que viu, os meus olhos viram salvação, aleluia. E hoje a salvação se fez homem também, aleluia. Mais do que as quatro, é a salvação nesse tempo aqui, amém. Hoje a salvação se encarnou em William Branco, aleluia. A salvação é o homem, e a salvação é o Senhor Jesus Cristo, encarnado no homem. Moisés foi a salvação para o povo de Israel. Moisés foi a libertação para o povo de Israel. Amém. Moisés foi o salvador para o povo de Israel. Amém. Lembrando da lei de Moisés, é o servo.
Igreja Católica é a primeira prostituta. Amém? A Adventista prostituta. Católica prostituta. A Igreja Católica, toda a igreja. Amém? E ao culto da igreja da mensagem, ouve. Aleluia. Dizem que esse homem é Deus. Amém. Agora esse homem, deixa-me falar uma coisa. Amém. Vocês são anticristo. A pessoa de Jesus é anticristo. Nunca se adora esse homem. Vocês são anticristo. Só do nome. Deus de Branham. Jesus Cristo. Aleluia. Adoração especificamente ao homem. Senhor Jesus Cristo. Quem tiver o estudar da igreja. Amém. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. Carne e sangue não vão entrar no céu. Essa é carne e sangue. Amém. Mas os fanáticos, os chamados da igreja da mensagem, os chamados do crente de William Branham, vocês não são crentes, vocês são anticristos. Um crente de William Branham tem que se manter a sua posição em Cristo. Aleluia. Tipo, Branham disse: me adoro, eu sou Deus. Canta em nome de William Branham, batiza em nome de William Branham, são toda vossa vida, vosso destino no inferno. Se não se arrepender disso. Amém. Esse é o falso evangelho. Ficam a pregar, Branham é Deus, Branham é o Deus Todo-Poderoso, não sei o que, irmão. Acautelai-vos acerca dos falsos profetas. E esses falsos profetas estão na mensagem. Não estão distantes. Aleluia. São lobos cruéis. Vem com o nome de William Branham, vem com a brochura de William Branham, mas o profeta disse: eu, em nenhum caso, nunca trouxe uma mensagem para que se unem à minha igreja. Aleluia. Não, mas eu tenho um único objetivo, é fazer com que o homem tenha um relacionamento íntimo. É o nosso Eliezer. Amém. É que vamos casar com Cristo. Aleluia. O que você vai ver? Amém? Esses evangelhos, culto cristão, fala de cristão. A igreja pentecostal se divide de uma maneira, pentecostal peneiro, Betel. Todas essas igrejas são um diabo. A pentecostal é uma prostituta, a batista, a universal. A igreja príncipe não sei da onde. Amém. Os protestantes são prostitutas, saiam da igreja católica. Amém. Amém. Da igreja da mensagem são prostitutas. Amém. Se corromperam. Deus não nos chamou para ser da igreja da mensagem. Deus nos chamou para sermos a mensagem. Aleluia. Há uma operação do trazem uma mensagem de William Branham para contradizer a Bíblia. Aleluia. Isso é anticristo. Os anticristos da igreja da mensagem estão lá, são muitos. Aleluia. A Bíblia só fala, só tem 7 mensageiros. E um se levanta, ficam a falar que depois de Branham é ele, você é anticristo. Depois de William Branham, não existe outro mensageiro. Amém. Não há o 8º mensageiro. Aleluia. O 8º mensageiro é Cristo. Amém. Ele se uniu com 7 anjos. Amém. Existe o anjo terrestre e o anjo celestial que se uniram. Amém. Que deu a união invisível. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Ainda não comecei a pregar. Amém. Esses evangelhos, né? Pula, dança, grita, desmaia na igreja. Que é isso? Onde a mulher do pastor é pastora? Que Bíblia diz? Que Bíblia diz isso? Mulher do pastor é pastora. Mulher do pastor é irmã. Amém. Mulher do profeta Moisés era a irmã Joquebede. Amém. A irmã Sípora. Aleluia. A mulher do grande profeta foi chamada irmã Zípora. Não era profetisa Zípora. Se você chama as irmãs de hoje, o marido do meu profeta, eu sou pequena profetisa.
difama, cultura cristão, que zomba cristão, cristão bebe, fuma, fofoca, fala mal, amém? E a maior reprovação que está a trazer para mim, as igrejas pregadoras, está a trazer uma reprovação da Bíblia, está a trazer lixo. Tem que morrer toda mulher pregadora, porque a Bíblia diz: não permite, porém, que a mulher fale. Quem cuida, que é espiritual, ou um profeta, é para você que esse espelho de Samuel, esse profeta aí, Samuel Felipe, esse Samuel, você quer, não são espiritual. Paulo disse: quem é o profeta ou espiritual, reconheça que os mandamentos que nos escreve são do Senhor, mas se alguém tem que ignore, são ignorantes. Aleluia. Amém. Pastor divorciado, a minha Bíblia diz: um divorciado não pode pregar o Evangelho. Exatamente. Um divorciado não pode pregar o Evangelho. Exatamente. 1 Coríntios 7:39, a Bíblia diz: a mulher casada está ligada por todo o tempo com seu marido, a não ser que ele morra. Mas hoje, a mulher da igreja se divorciou, casou com aquele pastor, casou com aquela aí. Mas que lixo é esse? Um sacerdote, um bispo, casou, se divorciou, mas casou com outra irmã. Que igreja não é isso? Isso está trazendo contradição da Bíblia. Os votos é até que a morte vos separe. Amém. Amém. Não ouvem esse evangelho estranho. Exatamente. Esse evangelho da adventista. A não entre a lei ou o sábado. Aleluia. É o que Paulo fala, Gálatas. Aqueles que querem viver na lei estão todos amaldiçoados. Gálatas 2. Aleluia. Amém. 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 Em Gálatas 1. Gálatas 3. Deixa eu ler aqui alguma coisa. Deixa que eu vou ler para mim. Gálatas 3, 2. Nem melhor por todo. Amém. Todos aqueles que são das obras da fé, Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então você é adventista, hipócrita, amaldiçoado. Cumpre o sábado, não cumpre todas as coisas para fazer da lei, porque não faz todas as coisas da lei. Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. Amém. Toda a igreja adventista que guarda o sábado estão amaldiçoados. Amém. Aleluia. Amém. São amaldiçoados, conforme a Bíblia. Já receberam o evangelho amaldiçoado? Amém. Amém. Irmão, não se pode ter uma lei sem um profeta. Quem deu a lei, ele disse que a lei foi dada a Moisés. Amém. Mas a verdade e a graça veio através de Cristo. Amém. Na lei não há verdade. A lei só condena, só mata. A lei é um policial, só te mete preso. Mas a graça, amém. A lei só aponta os teus pecados que você é culpado. Aleluia. Amém. Pecaste, fizeste, mas a graça, aleluia, diz assim: filhinhos, se pecarmos, temos um advogado. Aleluia. Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se mistura com esse tipo de evangelho. Deixa as igrejas pregadoras, está a cumprir o seu propósito, já tem o que dar. Elas estão a cumprir um papel, estão a buscar, elas estão a ser pão de paz todas elas andarem. Depois as cartas vão lhes tirar, porque a Bíblia diz que o pecado da rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O pecado da rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Essas igrejas pregadoras são feiticeiras, conforme a Bíblia. Aleluia. Se há uma dúvida bíblica,
da menstruação está a pregar. Amém? Está saindo da licença, está a pregar. Quem é você? Aleluia. É um lixo na igreja. É um lixo. Amém. Se a Bíblia diz que uma mulher estava em menstruação, não podia entrar na igreja. Agora, como é que Deus vai pegar mais a mulher para pôr no púlpito? Me mostra aonde a Bíblia uma vez ordenou a mulher pregadora, pastora. Amém. É vocês aqui lá na internet, me mostra aonde Deus ordenou mulher pregadora, aonde Deus ordenou homens batizados, aonde alguma pessoa da Bíblia foi batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde foram aspergidos com água? Aonde batizaram criança da Bíblia? Esse evangelho do diabo está a batizar criança. Criança não se batiza, criança se apresenta a Cristo. Amém. O Senhor foi apresentado a Deus. Aleluia. Não é batizar criança. Esse evangelho que a Igreja Católica trouxe é o evangelho do diabo. Amém. Não se batiza a criança. Para começar, o primeiro passo, o batismo é arrependimento. Amém. Uma criança vai se arrepender de quê? Porque Atos 2:38, ele diz primeiro, arrependemos cada um de vós e isso acompanha. Seres batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é que é? Você vê do jeito que o diabo arrastou a terça parte das estrelas no céu, que são os anjos. Hoje o diabo está levantando uma terça parte da multidão ao inferno. Percebe? O diabo ministra nas igrejas. Aleluia. Amém. Na igreja da mensagem, na igreja pentecostal, na igreja adventista, na igreja católica, na igreja da chamada de Jeová. O diabo está a ministrar. O diabo entra, se infiltra na igreja. Talvez é um irmão, uma irmã está lá na igreja. Talvez é um pastor, um sacerdote. Aleluia. Amém. É por isso que você vê a vida das pessoas das igrejas, não tem fruto de Cristo. Porque a Bíblia diz, toda árvore que não dá fruto é cortada da sala do fogo. E a Bíblia diz, eu sou a videira verdadeira. Amém. 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 Toda árvore que está ligada a mim tem que dar fruto. Se não há fruto,